Fala, galera! Eu sou a professora Rafaela e eu vou trabalhar com vocês o módulo 7 de Língua Portuguesa 2, adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais são termos modificadores e eles servem para modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. E ele acrescenta a essas palavras aí circunstâncias. Vamos analisar os exemplos. No primeiro exemplo, nós temos aí, a modelo desfilou bem. Essa palavrinha que está destacada, bem, é o nosso adjunto adverbial, porque ela está servindo como modificadora do verbo desfilar. Abaixo nós temos o seguinte, a modelo desfilou muito bem. O muito está servindo aí como modificador do advérbio bem. E por último, a modelo desfilou bem devagar. Esse bem está servindo como modificador do adjetivo devagar, tudo bem? Cada uma dessas palavras acrescenta a essas que se referem um sentido. No primeiro exemplo, nós temos aí o bem sendo utilizado como adjunto adverbial de modo. No segundo, adjunto adverbial de intensidade. E no terceiro, adjunto adverbial de intensidade também. Nós temos aí o bem acrescentando à palavra devagar uma intensidade. O muito acrescentando ao bem uma intensidade. E o bem, né, o primeiro bem, apresentando aí o modo como a modelo desfilou. Então, essas três palavras foram acrescentadas aí à frase para acrescentar um sentido. Isso significa que não são termos essenciais. Esses termos podem ser retirados sem prejudicar o sentido da frase. É claro que se eles forem retirados, há uma pequena alteração de sentido, mas eles não prejudicam o sentido da frase. Outros três exemplos. Eles respeitam muito. Aí nós temos o muito como modificador do verbo respeitar. Depois nós temos o muito aí, seu trabalho é muito interessante, aparecendo como modificador do adjetivo interessante. E por último, o muito, seu time jogou muito mal, aliás, o time jogou muito mal, o muito aparecendo aí como modificador do advérbio mal. Então nós temos aí três exemplos. Nos três, a palavra muito, ele acrescenta sentido a uma palavra diferente. Primeiro exemplo, o adjunto está se referindo ao verbo, no segundo, ao adjetivo, e no terceiro, ao advérbio, como eu já havia comentado. Especificidades do adjunto adverbial. Aí eu estou com vocês na página 75 da apostila 2. Características sintáticas. Ele serve como modificador de um verbo, adjetivo ou advérbio. Ele exprime aí valor de intensidade, normalmente quando está modificando um advérbio ou adjetivo, e apresenta mobilidade, ou seja, ele não é um termo fixo. Ele pode aparecer no início, no meio ou no final de uma frase. Características morfológicas. É um termo desempenhado pela classe 2 advérbios, que são invariáveis. Se eles são invariáveis, eles não vão sofrer flexão. Por exemplo, eles não vão para o plural, eles não vão para o feminino, enfim, eles vão se manter daquela maneira sem alteração. Eles não realizam concordância com outros termos da oração. Eles podem ser formados por uma palavra simples ou por uma locução, quando nós temos aí uma preposição somada a um substantivo. Pergunta importante. O adjunto adverbial pode ser considerado um complemento do verbo? Vamos analisar isso aqui. Gabriel viajou para o litoral. Aí nós temos Gabriel, que é o sujeito, viajou, que é um verbo intransitivo. Se viajou é um verbo intransitivo, há necessidade de complemento? Não. Se não há necessidade de complemento, esse termo aí, para o litoral, ele é um termo acessório. Se ele é um acessório, ele pode ser considerado aí um adjunto adverbial. Ontem, o menino atropelou o cachorro com a bicicleta.
nós temos aí o menino sendo sujeito, atropelou, verbo transitivo direto, e o cachorro como objeto direto. Ontem e com a bicicleta seriam os adjuntos adverbiais, porque eles são os termos acessórios presentes nessa oração. Talvez Fernando empreste o livro ao seu amigo. Aí nós temos Fernando como sujeito, empreste como verbo transitivo direto e indireto, o livro ao seu amigo. Então, o Fernando, ele vai emprestar, quem empresta algo a alguém. Então, nesse exemplo, nós temos dois complementos verbais. O livro como objeto direto e ao seu amigo como objeto indireto. E o talvez aí funcionando como nosso adjunto adverbial. Nessas três orações, os adjuntos adverbiais eles se referem ao verbo, mas eles não estão desempenhando nenhuma função de complemento verbal. Ele é um termo acessório, ou seja, se ele é acessório, ele não é essencial para o significado do verbo. Se ele for retirado, não há grandes prejuízos no sentido dessas frases. Por exemplo, Gabriel viajou. Aí eu tenho meu sujeito e eu tenho o meu verbo intransitivo com seu sentido completo. Então, não haveria necessidade do para o litoral. O menino atropelou o cachorro. O ontem e o com a bicicleta também não são necessários para que o sentido seja estabelecido. Fernando empresta o livro ao amigo. Aí também não haveria necessidade da existência do talvez. Mas todos esses termos acrescentaram um sentido a essas frases. Então, a gente tem aí que o adjunto adverbial é um termo acessório que se relaciona ao verbo, mas não para completar o sentido. Ele não é um complemento verbal. Ele amplia o sentido, esclarecendo outras circunstâncias da ação verbal. Circunstância dos adjuntos adverbiais. Aí já estamos na página 76 do livro de vocês. Os adjuntos adverbiais podem apresentar circunstâncias de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo. Além dessas, nós temos aí causa, meio, assunto, finalidade, companhia, instrumento, condição, concessão, preço, enfim, e outros mais, ok? Exemplos: certamente, muito, através, depressa, enfim, todas essas palavras exercem função de adjunto adverbial. Algumas pessoas podem confundir adjunto adverbial de modo com predicativo, mas dá para perceber a diferença desses dois. Primeiro, porque o adjunto adverbial ele é uma classe invariável, ele pertence à classe dos advérbios que é invariável. Então, ele não vai sofrer modificações, ele não vai sofrer flexões, não vai fazer concordância com os outros termos da oração. O predicativo não, ele traz aí o estado, ele pertence à classe dos adjetivos, que é uma classe variável, ou seja, as palavras vão realizar concordância em gênero e em número com um substantivo. Exemplos aí. Maria e Joana estavam calmas. Calmas é um predicativo porque ele está caracterizando aí Maria e Joana. Como elas estavam calmas. Então, indica o estado dessas duas meninas. E embaixo a gente tem outro exemplo. Maria e Joana falaram claro. Claro é um adjunto adverbial, porque ele está se ligando ao verbo falaram. Ele não está se referindo aí ao Maria e Joana. Essa forma, ela permanece invariável porque se trata de um advérbio. Então, não entraria aí claros, claras, clara, enfim. Ele não varia por ser um advérbio. Então, predicativo faz parte da classe dos adjetivos, que é uma classe variável, realiza concordância em gênero e número com o substantivo, e ele acrescenta aí a ideia de estado a esse substantivo. Adjuntos adverbiais de modo pertencem à classe invariável, que é a classe dos advérbios, não realiza concordância, por ser invariável, não vai sofrer flexões e não vai realizar concordância, e liga-se a um verbo, indicando aí o modo de realização de uma ação.
Diferença entre adjunto adverbial e adjunto adnominal. O adjunto adverbial, ele acrescenta ao verbo uma circunstância, ele modifica um verbo, um advérbio ou um adjetivo. O adjunto adnominal, ele acrescenta uma ideia ao substantivo. Aqui nesse slide nós temos os casos da palavra muito e da palavra bastante. Essas duas palavras, elas podem funcionar como um adjunto adverbial ou como um adjunto adnominal. E isso vai depender do contexto em que são utilizadas. Aqui nós temos um quadrinho que mostra pra gente aí. Muito e bastante. Usadas como adjunto adverbial, elas fazem parte, obviamente, da classe dos advérbios. Elas estão se ligando a um verbo adjetivo ou advérbio e apresentando uma ideia de intensidade. Essas palavras, sendo usadas como adjuntos adnominais, elas fazem parte da classe de pronomes indefinidos, que é uma classe variável, pode sofrer flexões, pode estabelecer concordância. Elas se ligam a um substantivo e apresentam uma ideia de indefinição. Exemplos. Pedro e João gritaram muito alto. Esse muito, ele está acrescentando ao advérbio alto uma intensidade. Então, ele vai exercer a função de adjunto adverbial. Já aqui embaixo nós temos muitos alunos passaram no concurso. Eu sei quantos alunos são? Não. Então, eu estou acrescentando aí uma ideia de indefinição à palavra alunos. No primeiro caso, o muito ele aparece numa forma invariável e no segundo caso ele aparece no plural, porque ele está exercendo a função de pronome, então ele pode sofrer flexão, ele pode estabelecer concordância com a palavra a qual ele se refere. Um exercício da apostila da página 77. Destaque os adjuntos adverbiais quando houver e aponte as circunstâncias por eles transmitidas. Letra A. Os olhos dela eram bem negros. Aí eu tenho uma palavra que está servindo como modificadora, que é a palavra bem. Essa palavra está servindo como modificadora da palavra negros, então ela é o meu adjunto adverbial nessa frase. Pedro joga muito mal. Aí nós temos aí a palavra muito, que ela traz a ideia de intensidade, e nós temos o advérbio mal, que traz aí o modo como Pedro joga. Então, eu tenho muito trazendo intensidade e eu tenho mal acrescentando aí o modo como Pedro joga. Falou sobre o tema com cautela. Sobre o tema, nós temos aí um adjunto adverbial de assunto e com cautela, um adjunto adverbial de modo. Meus avós levantaram cedinho. Cedinho é a palavra que está na frase aí, trazendo, indicando para nós tempo. Cedinho está modificando o verbo levantam. Com a caneta, escreveu com raça. Aí nós temos com a caneta, que é um adjunto adverbial de instrumento, e com raça, que é o modo como escreveu. Pedro jamais viajou a negócios. Pedro jamais viajou a negócios. A gente tem aí o jamais que indica tempo e a negócios que indica finalidade. Certamente todos se convencerão da verdade. Certamente é o adjunto adverbial de afirmação. Sempre agir de maneira honesta. Sempre traz pra gente a ideia de tempo e de maneira honesta traz aí o modo como agiu, como age, né? Chegou a casa e partiu para o trabalho. Chegou a casa, adjunto adverbial indicando lugar, e para o trabalho também indicando lugar. O seguro morreu de velho. De velho foi a causa da morte. Pedro voltou de avião silencioso. Nesse caso aí, nós temos o de avião, mas o silencioso, ele não é adjunto adverbial. Ele é um predicativo, está indicando aí o estado. João ficou sentado. Sentado também é um predicativo, ele também traz aí a ideia de estado.
jamais trabalharás com teu irmão. Jamais, tempo. Com teu irmão, companhia. Então, a gente tem aí o gabarito. Letra A, bem, indicando intensidade. B, muito e mal, indicando intensidade e modo. C, sobre o tema e com cautela, indicando assunto e modo. D, cedinho, que indica tempo. E, com a caneta, instrumento e com raça, modo. F, jamais ir a negócios. G, certamente. H, sempre e de maneira honesta. I, a casa e para o trabalho. J, de velho. L, de avião. E N, jamais e com o teu irmão. É isso. Até a próxima!